Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Felógica e ao primeiro vídeo de nossa jornada durante os devocionais diários. Como o canal ele foi lançado agora há pouco, né, entre o dia 20 de janeiro, a gente tem algum caminho a percorrer para recuperar esses primeiros 30 dias do mês de janeiro. Hoje a gente vai estar começando do primeiro dia e a gente vai tentar acelerar um pouco para que a gente consiga fevereiro, por volta dos primeiros dias, estar com o devocional encaixadinho, né, nos dias do ano. A ideia aqui é que o devocional ele seja feito diariamente e que a gente consiga até o fim do ano ter lido todos os textos da Bíblia e refletido sobre eles. Bom, hoje nossa aplicação, o Aleph, ele nos reservou três trechos específicos da Bíblia. A gente vai estar lendo hoje Ezequiel 13, Gênesis 12 e Crônicas, o segundo livro, no capítulo 24. Nós iremos fazer alguma navegação entre as nossas funcionalidades da ferramenta e a gente também vai fazer a reflexão diária. As orações eu vou optar por não fazermos elas durante as gravações dos vídeos. Então, se vocês quiserem, né, as orações, vocês podem estar pausando o vídeo e fazendo ela particularmente no seu ambiente. Então, eu vou fazer a transição aqui para a nossa tela principal da aplicação e a gente vai começar as leituras. Então, pessoal, vamos começar aqui no devocional diário, gerando a nossa reflexão com o IA. Nessa primeira tela, a gente tem os textos originais, né? Então a gente pode voltar aqui para consultar. Mas como a ideia aqui é não ter um vídeo muito longo, eu vou optar por a gente iniciar diretamente pela reflexão de IA. Vou pedir para ele gerar o nosso devocional de hoje. Lembrando que eu voltei aqui para o primeiro dia do ano, né? E aqui a gente vai ver a nossa reflexão do dia. Ele colocou aqui o nosso título hoje como A Voz da Verdade e o chamado à fidelidade. Como o versículo-chave, ele identifica aqui Ezequiel 13:3 e 22:23. E ele coloca aqui: Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas tolos que andam atrás de seu próprio espírito e que nada viram. Porque com mentira entristecestes o coração do justo, ao qual não lhe causei dor, e fortalecestes as mãos do perverso, para que não se desviasse de seu mau caminho para se manter vivo. Portanto, não mais vereis falsidade, nem mais adivinhareis adivinhação, mas eu livrarei o meu povo de vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando a gente passa para a parte da reflexão, a gente tem que a palavra de Deus, através de Ezequiel, nos adverte severamente contra aqueles que distorcem a verdade e que oferecem conforto vazio, em vez de advertência genuína. Os profetas tolos ou profetas falsos de Ezequiel profetizam de seu próprio coração. A gente vê muito isso, né, hoje. Construindo muros com cal solta, ou seja, sem alicerce, sem segurança, prometendo paz onde não havia e caçando almas com falsas promessas. Eles priorizavam seus próprios desejos e a aceitação humana em detrimento da verdade divina. Essa distorção da verdade teve consequências devastadoras e no segundo livro de Crônicas, no capítulo 24, nós vemos um exemplo trágico em Joás. Inicialmente ele fez o que era correto aos olhos do Senhor, especialmente durante o ministério do sacerdote de Joiada, e restaurou a casa do Senhor. Contudo, após a morte de Joiada, Joás e os príncipes de Judá abandonaram a Deus, servindo a ídolos. Os profetas enviados para reconduzi-los ao Senhor não foram ouvidos. Pior ainda, quando o fiel Zacarias, filho de Joiada, os confrontou com a verdade, eles o apedrejaram no pátio da casa do Senhor. Essa desobediência e a rejeição da verdade divina trouxeram a ira e o julgamento sobre Judá e Jerusalém.
Contrastando com essa negligência e corrupção, temos o exemplo de Abraão, em Gênesis 12. Ele recebeu o chamado divino, claro e direto: vai-te de tua terra e de tua parentela, e da casa de teu pai, a terra que te mostrarei. Sua obediência foi imediata e radical. Ele deixou tudo para trás, confiando na promessa de Deus de que faria dele uma grande nação. E que por meio de todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão não buscou conforto em falsidades, mas se lançou na fé, na palavra de Deus. Mesmo quando enfrentou a fome e teve que confiar na proteção divina em terras estrangeiras. A fidelidade de Abraão à verdade e ao chamado de Deus foi o alicerce para um propósito eterno. E aí ele traz aqui uma lição para essa reflexão, né, dos três textos de hoje, que há um contraste gritante entre a falsidade que destrói e a verdade que edifica e salva. E a palavra de Deus não é para ser manipulada ou para ser adaptada aos nossos desejos, mas para ser ouvida, obedecida e proclamada com fidelidade, mesmo quando as consequências elas são difíceis. Como Abraão, somos chamados a confiar na promessa e no propósito de Deus. E como Zacarias, a permanecer firmes na verdade, mesmo diante de toda essa oposição, né? A cal solta que ele cita da falsidade inevitavelmente cairá, mas a casa construída sobre a rocha da palavra, ela permanecerá intacta. Vamos ver o que a nossa reflexão de hoje para esses três textos traz como uma reflexão prática. Então, primeiro ele coloca para a gente examinar a nossa própria profecia, né? Examine sua própria profecia. Quais mensagens você tem dado a si mesmo e aos outros? Né? Elas vêm de um desejo de agradar ou do temor e amor a Deus? Né? Busque a verdade na sua palavra. Reconstrua o que foi destruído. Assim como Joás, mesmo que tenhamos falhado, Deus nos chama para reparar e fortalecer a nossa fé e a nossa comunidade. A gente tem que investir no tempo e na oração, no estudo da Bíblia, né, que é o que a gente está fazendo aqui, e na comunhão com outros fiéis. Ouça a voz profética correta. Esteja atento àqueles que proclamam a verdade de Deus com ousadia e amor. E não se deixe levar por palavras de conforto vazio que nos afastam, né, do caminho de Deus. E confie no chamado de Deus, né? Como Abraão, pode ser que Deus ele esteja chamando por você também, né? E talvez para você sair de uma zona de conforto, para você seguir o seu próprio propósito divino, né? A obediência sua à palavra seria o caminho para essas bênçãos duradouras. Então, é interessante, né, o que ele coloca aqui nesses três textos. Hoje a gente viu Ezequiel 13, Gênesis 12 e Crônicas, segundo livro, 24. E ao que dá para extrair aqui da mensagem geral, a gente tem Ezequiel, né, que é advertido, né, nos adverte sobre os falsos profetas. A gente tem Crônicas 2, aquela reviravolta com Joás, né, com Joiada, e com a tentativa de recuperação de Zacarias. E a gente também tem em Gênesis 12 o trajeto de Abraão, né, confiando totalmente a sua trajetória ao que ele ouviu de Deus. Então ele seguiu aquele caminho e prosperou, né? Bom, algumas coisas que talvez me deixem um pouco aqui na dúvida, como a gente pegou três textos selecionados para o dia, que a gente pode olhar um pouco mais aqui sobre Ezequiel, né? A gente pode olhar também aqui um pouco sobre Zacarias e sobre Abraão. Existem algumas outras personalidades aqui no texto de hoje, mas essas três acredito que sejam as principais. Então a gente vai ver Ezequiel, Joás e Abraão. Eu vou até anotar aqui.
né? Ezequiel, Joás e Abraão. Vamos dar uma olhadinha nessas três figuras aqui na análise das entidades. Nessa seção aqui a gente consegue buscar e a gente vê onde foi o primeiro livro que eles apareceram. E também a gente consegue ver se ele aparece mais vezes. Ó, eu pesquisei aqui por Ezequiel e ele traz que Ezequiel está aparecendo apenas no próprio livro, né? Aparentemente eu fui dar uma lida lá novamente no texto original e o Ezequiel ele tá escrevendo, né? Ele é quem passou o texto, ele não é citado. E aí as citações que a gente consegue localizar seriam só apenas aquelas duas. Vamos ver aqui Joás, né? Ó, a gente vê aqui Joás aparecendo em Juízes, alguns momentos, né? A gente vê aqui em Reis também, né? A gente também vê em Crônicas, que é onde a gente estava, né? Ele estava aqui no segundo livro de Crônicas, né? E a gente tinha olhado lá que ele repara a casa do Senhor, né? Ele aparece ainda aqui ó, em Oséias e Amós, ele ainda tem uma citação. Vamos ver também Abraão. Abraão acredito que vai ter mais citações, né? Abraão. Já é uma personalidade, uma entidade que aparece mais na Bíblia. Então ele aparece muito em Gênesis, tem várias citações. E ele também se distribui, né, por todos os outros livros. Então essa é uma personalidade muito forte aqui nos textos, né? Então ele vai ficar retornando por várias vezes aqui. Interessante. Vamos ver Abraão aqui nas redes. Se a gente consegue tirar alguma outra visão sobre isso. Abraão. Olha só. Abraão aqui tem algumas relações com Moisés. Jacó, Deus, Israel. Diminuir um pouco aqui. Algumas menções com Davi, Judá. Interessante. Moisés. Vou deixar aqui a oração, caso vocês tenham interesse, né? Vocês podem colocar aqui. Vou copiar e vou deixar nos comentários essa oração. E vamos seguir. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Hoje a gente discutiu aqueles 3 textos. Eu espero que vocês tenham conseguido refletir, tirar alguma noção. Lembrando que aqui é uma jornada de entendimento, né? A gente vai lendo, a gente vai vendo algumas entidades, vai vendo relações. E aí no fim do ano espera-se que tenhamos conhecido mais sobre as personalidades e as passagens. E também que sirva como um acervo, né? Porque querendo ou não, a gente vai ir aqui organizando todos esses vídeos e eles vão ficar guardados para serem reassistidos. Então, caso a gente em algum momento queira retornar ou discutir sobre algo que foi de um vídeo anterior, fazer algum link, a gente vai ter esse acervo de vídeos aqui guardados. Foi uma leitura interessante, um tema delicado, né, citado hoje, mas bem legal. Até o próximo e acompanhem o Felógica, sigam aqui o canal do YouTube. Vai sempre ter esses vídeos reflexivos, a gente vai ficar acompanhando essa leitura e acompanhem, né? Comentem também, a gente vai, vou respondendo na medida do possível e a gente vai conversando. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.